Você já parou para pensar quem venceria uma queda de braço entre o orgulho nacionalista e a solidariedade de classe? E se eu te dissesse que, no final das contas, os dois lados dessa briga querem a mesma coisa: o seu dinheiro e a sua liberdade? A pergunta que nos assombra hoje é quase uma heresia para os tempos polarizados que vivemos. Em uma guerra de tarifas, com Donald Trump de um lado, defendendo a América em primeiro lugar, e Luiz Inácio Lula da Silva do outro, com seu discurso de proteção à indústria nacional, de que lado Ayn Rand estaria? A musa dos libertários, a defensora ferrenha do indivíduo e do capitalismo, escolheria um lado nesse conflito? A resposta pode te chocar, não por quem ela escolheria, mas pelo motivo pelo qual ela rejeitaria ambos de forma implacável. Vivemos em uma era de falsas dicotomias, onde somos forçados a escolher entre dois supostos opostos que, no fundo, partem do mesmo princípio destrutivo. De um lado, o populismo de direita que usa a bandeira da nação para justificar o controle da economia. Do outro, o populismo de esquerda que usa a bandeira do povo para fazer exatamente a mesma coisa. Ambos veem o comércio não como uma troca voluntária entre indivíduos para benefício mútuo, mas como um campo de batalha onde o governo precisa atuar como um general, impondo sua vontade pela força. Essa guerra de tarifas, que parece uma disputa entre nações, é na verdade uma guerra contra você, o produtor, o consumidor, o indivíduo que apenas deseja trocar o fruto do seu esforço pelo esforço de outro, livremente. E é por isso que trazer Ayn Rand para essa discussão é tão fundamental. Ela nos oferece a clareza para enxergar além da fumaça das bandeiras e dos discursos inflamados, para entender que o verdadeiro conflito não é entre eu ali e Brasil ou entre Trump e Lula, mas entre a liberdade e o poder. Para quem não a conhece, Ayn Rand foi uma romancista e filósofa russa-americana que fugiu da tirania soviética para se tornar uma das mais eloquentes e controversas defensoras do capitalismo e do individualismo na história. Com obras como A Nascente e A Revolta de Atlas, ela desenvolveu uma filosofia chamada objetivismo, que defende a razão como nosso único guia para o conhecimento, o auto-interesse racional como o código moral adequado e o capitalismo laissez-faire como o único sistema social ético. Para Rand, o indivíduo é soberano com direitos inalienáveis à sua própria vida, liberdade e à busca de sua própria felicidade. E o único propósito moral de um governo é proteger esses direitos, nunca violá-los, em nome de um bem coletivo abstrato, seja ele a nação ou a sociedade. Ela não era uma política, mas uma pensadora radical que ia até a raiz dos problemas. E sua voz ressoa hoje com uma urgência assustadora. O tema deste vídeo, portanto, vai muito além de uma simples especulação sobre as preferências políticas de uma filósofa falecida. Vamos dissecar a guerra de tarifas entre os Estados Unidos de Trump e o Brasil de Lula sob a ótica impiedosa da filosofia de Ayn Rand. Por que isso importa? Porque essa disputa, aparentemente técnica e distante, revela a essência do veneno que está matando a nossa prosperidade e a nossa liberdade. A ideia de que o governo tem o direito de interferir nas suas escolhas econômicas. Vamos analisar como o protecionismo, seja ele vendido como um ato de patriotismo ou de justiça social, é, na verdade, um ataque direto ao seu direito de viver. Exploraremos como ambos os líderes, apesar de suas retóricas opostas, operam sob a mesma premissa coletivista que Rand passou a vida inteira combatendo. Esta não é uma discussão sobre esquerda versus direita, é uma discussão sobre liberdade versus coerção. É sobre entender que quando os políticos começam a proteger a economia, é hora de proteger a sua carteira e a sua mente. A questão não é se Rand apoiaria Trump ou Lula. A questão é por que você ainda se sente obrigado a escolher um lado quando ambos estão jogando contra o seu.
Para compreendermos a profundidade do problema, é crucial fazermos um diagnóstico preciso do que realmente aconteceu no mundo real. A guerra de tarifas entre os Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, e diversas nações, incluindo o Brasil, que sob o governo Lula também navegou por mares protecionistas, não foi um evento isolado, mas o sintoma de uma doença global crescente: o ressurgimento do nacionalismo econômico. Trump, com seu slogan America First, iniciou uma série de imposições tarifárias agressivas a partir de 2018, mirando principalmente a China, mas respingando em praticamente todo o globo. O argumento era simples e sedutor para muitos: proteger os empregos e as indústrias americanas da concorrência desleal. Produtos como aço e alumínio foram os primeiros alvos. Uma tarifa de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio importados foi imposta a diversos países, incluindo o Brasil, um dos maiores exportadores de aço para os EUA. A justificativa oficial? Segurança nacional. Uma alegação que soa nobre, mas que na prática funciona como um pretexto para o protecionismo. A lógica era que, ao encarecer o aço estrangeiro, as empresas americanas seriam forçadas a comprar o aço nacional, supostamente revitalizando a indústria siderúrgica local. O Brasil, na época, se viu em uma sinuca de bico. O governo brasileiro, então, sob Michel Temer e posteriormente Jair Bolsonaro, buscou negociações, tentou cotas, mas a realidade é que o impacto foi imediato. Empresas brasileiras que dependiam do mercado americano viram seus custos aumentarem e sua competitividade diminuir da noite para o dia. Isso não é apenas um número em uma planilha. São contratos cancelados, linhas de produção paralisadas e, em última instância, empregos perdidos aqui no Brasil. A retaliação é o passo seguinte nesse xadrez destrutivo. Outros países, alvos das tarifas de Trump, responderam na mesma moeda, taxando produtos americanos. A China impôs tarifas sobre a soja americana, o que, ironicamente, abriu uma janela de oportunidade para o agronegócio brasileiro. No entanto, essa vantagem é uma ilusão perigosa. Ela não nasce da eficiência ou da inovação, mas de uma distorção artificial do mercado criada por políticos. É como ganhar uma corrida, porque seu principal concorrente teve os pneus furados de propósito. Você não ficou mais rápido. O jogo é que ficou mais lento e estúpido para todos. Do lado brasileiro, a tradição intervencionista é antiga e profundamente arraigada, e os governos de Lula não foram exceção. Embora o confronto direto com o cisbiruá de Trump não tenha sido o foco principal de sua política externa anterior, a filosofia protecionista sempre esteve presente. O governo Lula, em seus mandatos, utilizou uma variedade de ferramentas para proteger a indústria nacional. Subsídios para setores estratégicos, exigências de conteúdo local em projetos de infraestrutura e barreiras não tarifárias. Aquelas burocracias e regulamentações complexas que, na prática, dificultam a importação de produtos. A lógica é a mesma de Trump, apenas com uma roupagem diferente. Em vez de primeiro a América, o lema poderia ser Brasil para os brasileiros e para as empresas amigas do governo. O objetivo declarado é fortalecer a indústria local, gerar empregos e garantir a soberania econômica. No entanto, o resultado prático é um mercado fechado, com menos opções para o consumidor, produtos mais caros e de menor qualidade, e uma indústria nacional que, protegida da competição, se torna preguiçosa, ineficiente e dependente das muletas do Estado. Ambos os líderes, Trump e Lula, ao adotarem essas medidas, operam sob a crença de que a economia é um bolo de tamanho fixo que precisa ser fatiado e distribuído por uma autoridade central. Eles se veem como os grandes planejadores, os estrategistas que movem as peças no tabuleiro global para o benefício de seu povo.
O que eles ignoram ou deliberadamente escondem é que a economia não é um jogo de soma zero. O comércio não é uma guerra. É um processo de criação de valor, onde trocas voluntárias beneficiam ambos os lados. Ao imporem tarifas e barreiras, eles não estão vencendo uma guerra. Eles estão declarando guerra aos seus próprios cidadãos. Eles punem o consumidor que é forçado a pagar mais caro. Eles punem as empresas eficientes que poderiam exportar mais e crescer, mas são impedidas por retaliações. E, ironicamente, eles nem sempre ajudam as indústrias que pretendem proteger, que muitas vezes se acomodam na mediocridade garantida pelo governo. O diagnóstico atual é claro. O mundo está flertando perigosamente com as mesmas políticas que levaram a crises econômicas e conflitos no passado. Políticos de direita e de esquerda, movidos por populismo e por uma profunda incompreensão de como a prosperidade é criada, estão erguendo muros onde deveriam existir pontes. A guerra de tarifas não é um embate entre nações, mas um sintoma da decadência da razão e da liberdade no cenário global. Diante desse cenário de coerção estatal disfarçada de política econômica, como Ayn Rand, a campeã da razão e do livre mercado, explicaria o que está acontecendo. Para ela, a resposta seria brutalmente simples e direta. Rand veria a guerra de tarifas não como um conflito complexo de interesses nacionais, mas como um ato de força bruta, uma violação fundamental dos direitos individuais. Ela começaria por demolir a própria premissa por trás do protecionismo. A ideia de que um governo pode proteger sua economia, impondo barreiras ao comércio, seria para ela uma contradição em termos. A filosofia de Rand é baseada no princípio do individualismo. A unidade fundamental da sociedade não é a nação, a classe ou a raça. É o indivíduo. Cada pessoa é um fim em si mesma, não um meio para os fins dos outros. Seus direitos à vida, a liberdade e a propriedade são absolutos. A partir disso, o comércio é simplesmente o exercício desses direitos em uma escala mais ampla. Quando um produtor brasileiro de sapatos vende seu produto para um consumidor americano, não é o Brasil vendendo para a América. É um indivíduo que usou sua mente e seu esforço para criar um valor, o sapato, trocando esse valor voluntariamente com outro indivíduo, que oferece em troca um valor equivalente, dólares. Ambos se beneficiam. O brasileiro consegue o dinheiro para sustentar sua vida e seus projetos, e o americano consegue um sapato que desejava. É uma transação pacífica, produtiva e moral. Agora entra em cena o Estado, seja o de Trump ou o de Lula. O governo, armado com o monopólio da força, se interpõe nessa troca e diz: não. Esta troca voluntária está proibida, a menos que uma parte, geralmente o importador, pague uma multa para nós. Essa multa é a tarifa. Rand perguntaria: com que direito? Com que autoridade moral um grupo de políticos e burocratas pode proibir uma interação pacífica entre dois indivíduos? Para ela, isso é banditismo legalizado. É o uso da força para expropriar a propriedade e frustrar a vontade de cidadãos pacíficos. Ela veria as tarifas como um instrumento de coerção, pura e simplesmente. A justificativa de proteger a indústria nacional seria descartada por ela como um sofisma altruísta e coletivista. Qual indústria? A empresa ineficiente que não consegue competir em preço ou qualidade com o produtor estrangeiro? Proteger essa empresa significa punir duas pessoas: o consumidor nacional, que é forçado a pagar mais por um produto pior, e o produtor estrangeiro eficiente, que é punido por seu mérito. Essencialmente, o protecionismo é um sistema onde o governo tira dinheiro do bolso dos seus cidadãos competentes para subsidiar os incompetentes. É uma transferência de riqueza dos que produzem para os que não produzem.
ou produzem mal. Rand chamaria isso pelo que é: uma penalização da virtude. Ela argumentaria que a única proteção de que uma indústria precisa é a liberdade. Em um mercado livre, as empresas que melhor servem os consumidores sobrevivem e prosperam. As que não conseguem, quebram e liberam seus recursos, capital e trabalho, para serem usados em empreendimentos mais produtivos. Esse processo de destruição criativa é o motor da prosperidade. O protecionismo tenta parar esse motor. Ele congela a economia em um estado de ineficiência, tudo em nome de preservar o status quo para alguns grupos de interesse politicamente conectados. Rand era uma defensora apaixonada do livre comércio irrestrito, não por razões pragmáticas de eficiência econômica, mas por razões morais. O livre comércio é a aplicação do princípio dos direitos individuais na esfera global. Ele permite que cada indivíduo negocie com quem quiser, em qualquer lugar do mundo, com base em seu próprio julgamento e em seu próprio benefício. Qualquer interferência governamental nesse processo é uma violação desses direitos. Para ela, a frase "comércio voluntário entre nações livres" significava exatamente isso. O comércio deve ser entre indivíduos, sem a coerção de seus governos. As nações se tornam livres quando seus governos se limitam a proteger os direitos de seus cidadãos, incluindo o direito de comerciar com quem bem entenderem. Portanto, a filosofia de Rand oferece um diagnóstico radical e uma condenação inequívoca. Ela não entraria no debate sobre se a tarifa de Trump de 25% é justa ou se a política de conteúdo local de Lula é necessária. Ela rejeitaria a premissa de ambos. Ela diria que nenhum político, nenhum burocrata, nenhum comitê tem o direito de planejar a vida e as trocas de milhões de indivíduos. A guerra de tarifas, sob seu olhar, não é uma guerra entre países. É uma guerra do Estado contra o indivíduo. Uma guerra do poder contra a produção. Uma guerra da força contra a razão. Para tornar essa filosofia ainda mais palpável, vamos criar um comparativo visual, uma espécie de duelo de mentalidades. De um lado, temos a realidade que vivemos, moldada por figuras como Trump e Lula. Do outro, o ideal defendido por Ayn Rand. É o confronto entre dois mundos, duas formas de enxergar a economia e a vida. Vamos chamar este quadro de A Realidade Intervencionista versus a Visão Randiana. Na coluna da Realidade Intervencionista, encabeçada tanto por Trump quanto por Lula, a palavra de ordem é controle. O governo se vê como o cérebro da nação, o grande arquiteto social. Trump, com seu protecionismo nacionalista, acredita que pode fortalecer a América, forçando as empresas a comprarem produtos americanos e punindo as que buscam eficiência no exterior. Ele vê o comércio como um jogo de poder, onde ganhar significa exportar mais e importar menos. Lula, com seu estatismo clássico, acredita que pode desenvolver o Brasil escolhendo campeões nacionais, injetando dinheiro público em setores selecionados e fechando o mercado para proteger a indústria local da ameaça estrangeira. Ambos, no fundo, desconfiam da liberdade. Eles acreditam que, se deixados por conta própria, os indivíduos e as empresas farão as escolhas erradas, prejudicando o interesse nacional ou o bem-estar social. A ferramenta principal deles é a coerção. Tarifas, subsídios, regulamentações, exigências de conteúdo local. São todas formas de usar a força da lei para obrigar as pessoas a agirem contra seu próprio julgamento econômico. O resultado? Um mercado distorcido, onde o sucesso não depende de mérito, mas de conexões políticas. As empresas gastam mais tempo e recursos fazendo lobby em Brasília ou em Washington do que inovando em suas fábricas. O consumidor é o grande perdedor, com menos escolhas e preços mais altos. A economia se torna um pântano de ineficiência, estagnação e ressentimento.
Agora, vamos para a coluna da visão randiana. A palavra de ordem aqui é liberdade. Para Rand, o cérebro não é o Estado. O cérebro é cada indivíduo. Ela defende um governo estritamente limitado, cuja única função é proteger os direitos individuais, incluindo o direito de propriedade e o direito de realizar contratos voluntários. O governo é um policial, não um planejador. Ele existe para impedir a força e a fraude, não para dirigir a economia. O comércio, em sua visão, não é uma guerra, mas uma cooperação voluntária. É a expressão máxima da harmonia de interesses entre homens racionais. Quando um fazendeiro de Iowa troca sua soja por um eletrônico fabricado na China, ambos saem ganhando. Ninguém perde. Valor é criado em ambas as pontas. A ferramenta principal de Rand é a razão. Os indivíduos, usando suas próprias mentes, são os mais capacitados para decidir o que é melhor para suas próprias vidas e seus próprios negócios. Nenhuma comissão de burocratas pode ter a arrogância de achar que sabe mais sobre as necessidades de milhões de pessoas do que elas mesmas. O resultado dessa visão? Um mercado dinâmico, baseado no mérito. As empresas que criam os melhores produtos pelos menores preços são as que prosperam. A inovação é constante, porque a competição é real e implacável. O consumidor é o rei, com uma abundância de escolhas e preços cada vez mais baixos. A prosperidade não é um presente do governo, mas uma consequência natural da liberdade humana. Colocando lado a lado, o contraste é gritante. Trump e Lula representam a mentalidade tribal do passado, a ideia de que devemos nos unir contra o estrangeiro, o outro, e que o Estado é nosso protetor nessa luta. Rand representa a mentalidade do indivíduo esclarecido, a ideia de que a humanidade progride através da troca pacífica e da colaboração, e que o Estado é a maior ameaça a esse progresso quando ultrapassa seus limites. Trump diz: compre americano. Lula diz: compre brasileiro. Rand diria: compre o que for melhor para você, onde quer que seja feito, de quem quer que o produza. A escolha deles é entre qual bandeira usar para justificar a coerção. A escolha dela é a liberdade. A grande ironia que Rand apontaria com um sorriso amargo é que Trump e Lula, que se apresentam como arqui-inimigos ideológicos, são, na verdade, irmãos na premissa fundamental. Ambos acreditam que o poder do Estado deve ser usado para moldar a economia e dirigir a vida das pessoas. Eles apenas discordam sobre quem deve ser o beneficiário final dessa coerção. Se são os trabalhadores sindicalizados de uma indústria específica ou a nação como um todo. Para Rand, essa é uma discussão irrelevante. A vítima é sempre a mesma. O indivíduo produtivo, cuja liberdade e propriedade são sacrificadas no altar do coletivo. Seguindo essa linha de raciocínio, fica evidente que Ayn Rand não tomaria partido de nenhum político. A sua lealdade não seria a uma bandeira, a um partido ou a uma figura carismática. O apoio de Rand estaria incondicionalmente com o produtor. E quem é o produtor em sua filosofia? Não é uma classe social, nem um grupo de interesse. O produtor é o indivíduo que cria valor, que transforma a matéria e as ideias em riqueza, seja essa riqueza um arranha-céu, uma sinfonia, uma nova tecnologia ou um simples pão. É o empresário que arrisca seu capital em uma nova ideia, o cientista que passa noites em claro buscando uma cura, o operário que se orgulha da precisão do seu trabalho, o artista que materializa uma visão de beleza. É o herói de seus romances. O arquiteto Howard Roark, que se recusa a comprometer sua visão, e o industrial Hank Rearden, que inventa um novo metal superior. Essas são as pessoas que movem o mundo para a frente. E são precisamente essas pessoas que são punidas pela guerra de tarifas e pelo intervencionismo estatal. Imagine a cena. De um lado, Trump, em um palanque, bradando que as tarifas sobre o aço protegerão os empregos americanos.
Do outro, Lula em um comício, afirmando que os subsídios ao setor naval garantirão a soberania nacional. Rand, observando de longe, não veria dois defensores do povo. Ela veria dois místicos do músculo, dois homens que acreditam que a vontade política pode se sobrepor à realidade econômica. Ela estaria do lado do dono da pequena empresa de tecnologia que precisa de um componente importado que agora custa o dobro por causa das tarifas de Trump, colocando em risco seu projeto inovador. Ela estaria do lado do agricultor brasileiro que investiu em tecnologia para se tornar o mais eficiente do mundo, mas agora vê seu mercado fechado por uma retaliação política que ele não causou e não controla. Ela estaria do lado do consumidor comum, o trabalhador que vê seu poder de compra diminuir, porque o carro, o celular e a comida ficaram mais caros, graças à proteção governamental de Lula. Rand criticaria com a mesma ferocidade o governo que impõe a tarifa e o que vive de subsídios. Por quê? Porque ambos distorcem a realidade e punem o mérito. A tarifa pune o produtor estrangeiro eficiente e o consumidor nacional. O subsídio pune o contribuinte, que é forçado a pagar para manter viva uma empresa que o mercado já julgou ser ineficiente. Nos dois casos, o princípio é o mesmo. A riqueza não é criada, mas transferida pela força. É tirar de Pedro, o produtor competente, para dar a Paulo, o politicamente favorecido. Ela argumentaria que a verdadeira soberania nacional não reside na capacidade do governo de fechar suas fronteiras, mas na produtividade e na liberdade de seus cidadãos. Um país é forte não porque tem indústrias protegidas, mas porque tem indivíduos livres para criar, inovar e negociar com o resto do mundo. A riqueza de uma nação é a soma das riquezas individuais de seus cidadãos. Ao atacar a liberdade de comércio, Trump e Lula não estão defendendo suas nações. Eles estão atacando a fonte da riqueza de suas nações. Para Rand, a questão não seria quem tem a melhor política industrial. A pergunta dela seria: quem está libertando os produtores e quem os está acorrentando? E a resposta, no caso de ambos os líderes, seria a mesma. Eles oferecem correntes diferentes. Uma forjada no aço do nacionalismo, outra na liga do socialismo. Mas ambas servem ao mesmo propósito: subjugar o indivíduo criador à vontade do coletivo, representada pelo Estado. O verdadeiro herói da história do comércio não é o político que assina o decreto, mas o empresário anônimo que encontra uma maneira de produzir algo melhor e mais barato. O caminhoneiro que cruza o continente para entregar a mercadoria. O consumidor que, com sua escolha diária, decide quem merece ter sucesso. Rand estaria ao lado de cada um deles, contra qualquer político que ouse se interpor em seu caminho. Aprofundando ainda mais essa crítica, Ayn Rand argumentaria que as tarifas não são apenas economicamente destrutivas, mas fundamentalmente imorais, pois representam uma punição direta ao mérito. Em sua visão de mundo, o sucesso é uma virtude. A capacidade de produzir mais, melhor e com menos custo é um feito moral. É o resultado do uso da razão, da disciplina, do trabalho duro, da inovação. O produtor eficiente não deve ser penalizado, ele deve ser celebrado. O protecionismo, no entanto, vira essa moralidade de cabeça para baixo. Vamos analisar a lógica perversa das tarifas sob a ótica randiana. Imagine duas empresas de aço. A Aço Eficiente S.A., localizada em um país estrangeiro, e a Aço Protegido Lítida, localizada no mercado doméstico. A Aço Eficiente S.A. investiu em tecnologia de ponta, otimizou seus processos e, como resultado, consegue produzir aço de alta qualidade a um custo de R$ 500 por tonelada. A Aço Protegido Lítida, por outro lado, é menos inovadora.
tem uma gestão menos competente e seus custos de produção são de 700 US por tonelada. Em um mercado livre, o resultado é óbvio. As construtoras, as montadoras de automóveis e outras indústrias comprariam o aço de 500 US, pois isso lhes permitiria construir prédios e carros mais baratos para o consumidor final. A aço protegido líquida teria que se modernizar para competir ou então fechar as portas, liberando seus trabalhadores e capital para serem empregados em áreas onde o país tem uma vantagem real. Isso é o mercado funcionando, premiando a virtude da eficiência. Agora entra o governo, seja o de Trump ou um governo com a mentalidade de Lula, e impõe uma tarifa de 40% sobre o aço importado. O aço da Aço Eficiente S.A., que custava 500 US, passa a custar 700 US para o comprador local. De repente, a Aço Protegido Limitada se torna competitiva, mas ela se tornou melhor? Não. Ela não inovou, não melhorou seus processos, não se tornou mais produtiva. Ela continua sendo a mesma empresa medíocre de antes. O que mudou é que o governo usou sua arma, a lei, para punir a empresa superior. A tarifa é, na prática, uma multa aplicada à Aço Eficiente S.A. pelo crime de ser boa demais. É um castigo pelo mérito. Ao mesmo tempo, a tarifa é um prêmio para a Aço Protegido Limitada pela sua ineficiência. Ela é recompensada não por criar valor, mas por ter os contatos políticos certos para conseguir proteção. O protecionismo é a institucionalização da inveja. É a revolta do medíocre contra o excelente. É a tentativa de nivelar todos por baixo, em vez de permitir que os melhores estabeleçam o padrão para o qual todos deveriam aspirar. Rand diria que essa política é uma declaração de guerra contra a realidade. Ela tenta revogar a lei de causa e efeito. Ela pretende que a ineficiência possa gerar prosperidade, o que é uma impossibilidade metafísica. Ao proteger os incompetentes, o governo não apenas prejudica o consumidor e o produtor eficiente, ele condena toda a economia à estagnação. Ele envia uma mensagem terrível a todos os produtores. Não se esforce para ser o melhor. Não inove. Não busque a excelência. O que importa não é o seu mérito no mercado, mas a sua influência no governo. O caminho para o sucesso não é através da fábrica, mas através dos corredores do poder. Essa inversão de valores é para Rand a essência da imoralidade e o caminho mais curto para a decadência de uma civilização. Portanto, quando Trump diz que está protegendo a América ou Lula diz que está defendendo o emprego nacional, Rand os traduziria: estamos punindo os capazes para proteger os incapazes. Estamos sacrificando o futuro em nome do passado. Estamos trocando a prosperidade pela estagnação, a justiça pelo favoritismo, a razão pela força. Para ela, não há crime econômico maior do que esse. Então, se a filosofia de Rand é tão clara em sua rejeição a qualquer forma de intervencionismo, porque vemos tantos que se dizem libertários ou defensores do livre mercado divididos, com alguns apoiando Trump e outros em cenários diferentes, até mesmo flertando com figuras como Lula, como essa confusão é possível? Ayn Rand teria uma explicação precisa e devastadora para esse fenômeno. A causa é a falta de clareza filosófica e a ausência de princípios fundamentais. Para Rand, a política é uma consequência da ética, que por sua vez é uma consequência da metafísica e da epistemologia. Em outras palavras, o que você acredita sobre a natureza da realidade e do conhecimento determina seus valores morais, e seus valores morais determinam sua visão política. Não se pode defender a liberdade de forma consistente sem entender suas raízes filosóficas. Muitos libertários, segundo Rand explicaria, cometem o erro de defender o capitalismo por razões puramente pragmáticas e não morais. Eles dizem que o livre mercado funciona melhor, que gera mais riqueza, que é mais eficiente. Tudo isso é verdade, mas não é o ponto principal.
Ao defender a liberdade apenas com base em seus resultados, eles deixam a premissa moral nas mãos de seus oponentes. Eles cedem o terreno da moralidade aos coletivistas, que falam de compaixão, justiça social e bem comum. Quando surge uma figura como Trump, que fala em nação, orgulho e proteção, ele apela para um coletivismo diferente, o da tribo nacional, mas ainda assim é coletivismo. O libertário pragmático, que não tem uma base moral sólida para o individualismo, pode se sentir tentado. Ele pode pensar: bem, Trump não é ideal, mas pelo menos ele é contra o socialismo globalista. Ele corta impostos, desregula. As tarifas são um mal menor para alcançar um bem maior. Esse é o erro fatal do pragmatismo sem princípios. É a ideia de que os fins justificam os meios, uma noção que Rand abominava. Para ela, não existem atalhos para a liberdade que passem pelo uso da coerção. Cada pequena concessão ao estatismo, cada tarifa estratégica, cada subsídio necessário, é um veneno que corrompe o sistema a partir de dentro. É como tentar curar uma doença com pequenas doses do mesmo vírus que a causou. A falta de clareza filosófica leva a essas alianças perigosas. As pessoas começam a escolher o inimigo do meu inimigo, em vez de se manterem firmes em seus próprios princípios. Eles veem a política como um jogo de equipes, onde precisam escolher o lado menos pior. Rand rejeitaria essa noção completamente. Defender a liberdade econômica de verdade significa ser contra qualquer um que interfira no mercado. Não importa o quão carismático ele seja, não importa qual bandeira ele carregue, não importa se ele se diz de direita ou de esquerda. A mesma lógica se aplica, de forma mais rara, mas ainda existente, a flertes com a esquerda. Alguns libertários, focados unicamente na oposição a guerras ou ao complexo industrial militar, podem ver com simpatia a retórica anti-imperialista de figuras como Lula, ignorando completamente sua agenda econômica estatista. Novamente, é um erro de foco, uma incapacidade de ver que a raiz do problema é a mesma. A crença de que o Estado tem o direito de usar a força contra indivíduos pacíficos, seja para travar uma guerra no exterior ou para controlar a economia em casa. Rand ensinaria que a consistência é a chave. Não se pode ser a favor da liberdade econômica e contra a liberdade pessoal, ou vice-versa. Não se pode ser a favor do livre mercado e, ao mesmo tempo, apoiar um político que impõe tarifas. É uma contradição que revela uma falha no entendimento fundamental do que é a liberdade. A liberdade é indivisível. O direito de um indivíduo de dirigir sua própria vida, gastar seu próprio dinheiro e fazer suas próprias escolhas é um pacote completo. Quando você permite que o governo viole esse direito em uma área, você abre a porta para que ele o viole em todas as outras. Portanto, a divisão dos libertários é um sintoma de uma doença filosófica. É o resultado de décadas de se defender a liberdade pelas razões erradas. A solução para Rand não seria encontrar um candidato melhor, mas retornar aos primeiros princípios, entender que o capitalismo não é apenas eficiente, ele é justo. A liberdade não é apenas próspera, ela é moral. Somente com essa clareza inabalável se pode resistir à tentação de apoiar os salvadores da pátria que prometem consertar os problemas do Estado com mais Estado. Chegamos, então, à inevitável e libertadora conclusão. Diante da escolha impossível entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva em uma guerra de tarifas, Ayn Rand não hesitaria. Ela não escolheria um lado. Ela não buscaria o mal menor. Com a clareza cortante que lhe era característica, ela rejeitaria ambos de forma categórica e absoluta. Ela não escolheria entre o protecionismo nacionalista e o estatismo coletivista, pois ambos são apenas sabores diferentes do mesmo veneno.
Ambos partem da premissa arrogante e tirânica de que um grupo de homens no poder tem o direito e a sabedoria para planejar a economia e ditar as escolhas de milhões de indivíduos livres. Rand não escolheria entre Trump ou Lula. Ela escolheria a liberdade. Ela escolheria o produtor, o inovador, o comerciante. Ela escolheria o indivíduo. Para ela, a ideia de que precisamos de um líder forte para nos proteger da competição ou para nos guiar em direção à justiça social é o maior dos enganos. A única proteção de que precisamos é a proteção contra a força do governo. O único guia de que precisamos é a nossa própria razão. Ela olharia para o cenário político atual e veria não uma luta entre direita e esquerda, mas uma aliança profana de homens de poder contra o homem produtivo. Ela veria o mesmo desprezo pela mente individual, a mesma sede de controle, a mesma desconfiança da liberdade. Ela nos diria que torcer por Trump ou por Lula em uma guerra econômica é como torcer pela corda ou pela guilhotina. O resultado final é o mesmo: a sua submissão. A solução dela não seria política no sentido tradicional. Não seria encontrar um novo candidato ou um novo partido. Seria uma revolução filosófica, uma revolução na mente de cada indivíduo. É o reconhecimento de que você é o dono da sua vida, que seu trabalho, sua propriedade e suas escolhas são seus por direito, não por permissão do Estado. É entender que o comércio livre não é uma ameaça, mas a sua maior ferramenta para a prosperidade e para a paz. É parar de procurar por mestres e começar a agir como um ser humano soberano. A mensagem final de Rand para nós hoje, diante dessa falsa escolha, seria uma provocação profunda, um chamado à introspecção e à coerência. Ela nos deixaria com uma pergunta que ecoa através de toda a sua obra e que deveria assombrar cada um de nós que ainda busca respostas nos corredores do poder. Se você já entendeu que o Estado, com sua coerção e seu poder de espoliação, é a raiz do problema, por que você ainda está torcendo por ele? Curta este vídeo se ele te fez pensar. Compartilhe com quem precisa sair da polarização. E comente abaixo. Você acredita que é possível defender a liberdade e, ao mesmo tempo, apoiar políticos que a restringem?